Toda lua cheia, ela some. Não deixa rastros, só um silêncio que arrepia até quem não acredita em lendas. E se eu te disser que esse sumiço não é um caso isolado, mas um ritual repetido por gerações? Fica comigo até o fim, porque a última parte pode mudar tudo o que você acha que sabe sobre ela. A vila ficava escondida entre colinas e mata fechada, como se tivesse sido desenhada para passar despercebida no mapa. Casas antigas de madeira rangiam com o vento, ruas de terra se estendiam como cicatrizes pelo chão e, ao entardecer, o cheiro de lenha queimada tomava o ar. Lá todos conheciam todos, mas havia um pacto não escrito. Certas histórias não eram contadas, certas perguntas não eram feitas, principalmente quando a lua cheia se aproximava. Era como se um peso invisível caísse sobre a comunidade. Olhares se desviavam, conversas eram cortadas no meio e até os mais velhos fechavam as janelas mais cedo. Não havia placas dizendo para ter medo, mas o medo estava em cada porta, trancada, em cada luz apagada antes da hora. Foi numa noite abafada de verão, quando a lua cheia parecia maior do que nunca no céu. Ela havia sido vista no final da tarde, sentada na varanda, penteando o cabelo com calma, como se nada estivesse prestes a acontecer. Às 9 da noite, a luz da casa ainda estava acesa. Às 10, a porta estava entreaberta, a cadeira de balanço parada, e ela não estava mais lá. Não houve gritos, nem sinais de luta. Só um vestido leve esquecido no parapeito da janela e um copo de água ainda pela metade, condensando gotículas como se tivesse sido largado segundos antes. Quando perceberam que ela não voltaria naquela noite, alguns saíram para procurar. Mas na beira da estrada de terra, as pegadas simplesmente paravam. A princípio, todos quiseram acreditar que tinha sido um acidente, que ela poderia ter se perdido na mata ou seguido algum caminho errado. Mas, quando o tempo passou, veio a descoberta inquietante. Ela desaparecia sempre na mesma noite, a da lua cheia. Era impossível ignorar. Não importava a estação, a chuva ou o frio, o ciclo se repetia como um relógio invisível, preciso demais para ser acaso. E a cada nova lua, a vila inteira entrava em estado de alerta, como se soubesse que algo prestes a acontecer estava além da compreensão humana. E se não fosse apenas um sumiço? E se fosse um chamado, um pacto tão antigo que já corria no sangue dela? Antes de sumir, ela sempre deixava algo para trás. Às vezes, era um lenço pendurado na cerca. Outras, um caderno aberto sobre a mesa, com frases escritas pela metade. Mas o mais perturbador eram os desenhos, círculos, símbolos e traços que ninguém na vila sabia decifrar. Parecia descuido, mas não era. Era como se ela quisesse que alguém seguisse o rastro, ou talvez estivesse avisando para não seguir. E se cada objeto fosse uma chave? E se, na verdade, não fossem pistas para encontrá-la, mas barreiras para manter a distância? Toda criança da vila cresceu ouvindo as mesmas histórias, contos sussurrados pelos mais velhos, sempre à luz fraca do lampião, como se a própria noite pudesse ouvir. Falavam de mulheres que, há décadas, também sumiam sob a lua cheia e voltavam diferentes. Algumas reapareciam dias depois, com o olhar perdido e a fala desconexa. Outras, nunca mais. Os mais céticos diziam que era invenção para assustar. Mas havia algo nos detalhes, nas datas, nos nomes esquecidos, nas descrições idênticas, que fazia até o mais incrédulo engolir seco. E se não fosse apenas lenda? E se essas histórias fossem, na verdade, relatos cuidadosamente disfarçados de memórias reais? Alguns tentaram seguir seus passos. Saíam escondidos, esperando o momento exato em que ela desaparecia, acreditando que bastaria manter distância para não serem vistos. Nenhum deles voltou com uma resposta clara. Alguns retornavam pálidos e em silêncio. Outros sequer voltavam na mesma noite. Havia quem jurasse ter visto sombras se movendo junto dela, formas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. E se não fosse apenas sobre para onde ela ia, mas sobre com quem ela ia? Na penúltima lua cheia, algo mudou. Os cães da vila,
começaram a uivar horas antes do pôr do sol, e o vento trazia um cheiro metálico, como de ferro molhado. A cada batida de porta, as pessoas se entreolhavam, nervosas, como se pressentissem que aquela noite não seguiria o padrão de sempre. E estavam certas. Quando ela saiu, não olhou para os lados, não hesitou. Caminhou como quem atende a um chamado, urgente. E se aquele não fosse apenas mais um desaparecimento, mas o início de algo que ninguém estava preparado para enfrentar? Nas noites em que sumia, a mata parecia ganhar vida própria. Alguns diziam ouvir passos leves entre as folhas. Outros juravam escutar um canto distante, doce e ameaçador ao mesmo tempo. Havia também quem afirmasse sentir a presença de algo espreitando, mesmo sem ver nada. O silêncio da madrugada era quebrado por estalos secos e sussurros que pareciam vir de todos os lados. E se esses sons não fossem fruto do medo, mas a prova de que ela nunca estava sozinha quando partia? Sempre voltava do mesmo jeito, sozinha, pouco antes do amanhecer. Os pés descalços cobertos de terra úmida, o cabelo desgrenhado como se tivesse atravessado a mata inteira. O olhar, distante, fixo em algo que ninguém mais conseguia ver. Nunca respondia às perguntas. Apenas entrava em casa, trancava a porta e desaparecia atrás das cortinas. E se, nessas horas, o corpo estivesse ali, mas o que realmente era ela continuasse preso em algum outro lugar? Naquela noite, alguém decidiu quebrar o pacto de silêncio da vila. Um homem, conhecido por sua coragem quase imprudente, esperou no exato ponto onde ela costumava reaparecer. A lua ainda estava alta quando a silhueta dela surgiu entre as árvores, mas havia algo diferente. Ela não parecia caminhar. Parecia ser guiada, como se os pés se movessem sozinhos. O homem deu um passo à frente, pronto para chamá-la, mas congelou. E se, naquele instante, ele não estivesse olhando para a mulher da vila, mas para algo que apenas usava o corpo dela? Quando voltou naquela vez, ela quebrou o costume do silêncio. Disse apenas 3 palavras, baixas demais para que todos ouvissem. Quem estava perto garante que não eram portuguesas. Soavam antigas como um idioma esquecido. Depois disso, não falou mais nada. Sentou-se na beira da cama e ficou olhando pela janela até o amanhecer. E se aquelas palavras não fossem uma confissão, mas um aviso que ninguém ali soube decifrar? Na última lua cheia antes de sumir para sempre, ela estava diferente. Passou o dia andando pela vila, observando cada casa, cada pessoa, como se quisesse guardar tudo na memória. À noite, acendeu velas no quintal e deixou todas queimarem até o fim. Quando a lua alcançou o ponto mais alto, ela saiu. E dessa vez, não deixou nenhum objeto para trás. E se essa ausência não fosse descuido? Mas o sinal silencioso de que não havia mais volta. Depois daquela noite, a vila nunca mais foi a mesma. As janelas passaram a se fechar mais cedo, as conversas diminuíram e até as crianças aprenderam a não perguntar sobre a mulher da lua cheia. Era como se todos tivessem decidido esquecer, mas o vazio deixado por ela continuava ali, ocupando cada rua e cada silêncio. De vez em quando alguém dizia ouvir passos na mata, ou ver uma sombra feminina à beira da estrada nas noites de lua cheia. E se ela nunca tivesse realmente partido, apenas escolhido um lugar onde ninguém mais pudesse encontrá-la?